Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a partir de agora entrevista coletiva. Nosso assunto hoje, podemos dizer que é até um pouco denso, pesado para esta hora da madrugada, mas fazer o que? Nós vamos falar de finanças. Finanças do município de Campinas. E não deve estar boa, acho que é óbvio, todo mundo sabe. Mas o quanto ela não está boa? O que o município tem feito para poder resolver, atravessar esse ano, chegar lá na frente em condições de continuar o seu desenvolvimento, enfim, tudo aquilo que a Secretaria de Finanças está fazendo. Por isso, convidamos exatamente o secretário de Finanças do município de Campinas, o senhor Tarcísio Sintra. Senhor Tarcísio, boa noite, seja bem-vindo, prazer recebê-lo, viu? Boa noite, Zé Arnaldo, boa noite, Marcos, o prazer é todo meu. Marcos Andrade, conosco também, jornalista aqui, titularíssimo do nosso programa. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Zé. Boa noite, secretário. Boa noite para você de casa. O senhor gosta de números, doutor? O meu negócio é números. O meu negócio é números. O meu negócio é só números. Vou fazer uma pergunta teórica, assim, fora do contexto. Trabalhar com pouco dinheiro desenvolve a nossa criatividade ou não? Fazer com dinheiro, eu diria que é fácil, tá certo? A grande questão é fazer com pouco dinheiro. Então, aí nós temos que trabalhar com muita criatividade para fazer com pouco dinheiro. E desenvolve até a criatividade do entrevistador, Marcos Andrade. Não tanto, porque eu já vim com uma colinha aqui, Zé. Neste primeiro semestre, né, do ano de 2017, Campinas teve um ligeiro aumento, né, na arrecadação em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Mas a gente conversava aqui já em off, parece que as coisas não vão fechar tão agradáveis assim. Não teremos um fechamento de 2017 tão positivo quanto era esperado no ano passado. Então, qual é a expectativa de orçamento já para 2018? Olha, Marcos, 2017 nós temos que fazer uma análise da arrecadação, comparação, nós temos que comparar o semestre, mas a expectativa nossa de arrecadação esse ano fica na faixa de 4,3 bilhões de reais, tá? E do ano que vem, o orçamento é um pouco maior, é 5.300, nós temos muito recurso externo, mas o orçamento previsto para o ano que vem é exatamente o mesmo orçamento previsto para esse ano, 5.300. O orçamento vai ser enviado à Câmara, mas nós já aprovamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, agora antes do recesso, onde nós estamos prevendo que não haverá aumento na Lei de Diretrizes em 2018 em relação a 2017. E outra questão, né, que por causa dessa queda na arrecadação, por causa da crise econômica no país inteiro, a gente teve um contingenciamento, né, de gastos na ordem de mais ou menos 20%, né, para algumas partes, né, algumas secretarias, não todas. Como que é para ordenar? Essa secretaria vai ter corte, essa não? O que é levado em conta? O contingenciamento é uma previsão na legislação que nós chamamos de legislação de direito econômico, né? na Lei 420 ou na Lei de Responsabilidade Fiscal 101. Nós fizemos duas ações para o orçamento desse ano que foram diferenciadas dos últimos anos. Nós fizemos o primeiro ponto, nós contingenciamos gastos, tá? Nós contingenciamos 20% dos gastos linearmente para todas as secretarias, com exceção de algumas rubricas, em especial na questão de pessoal, porque o pessoal não tem a gestão dos secretários na folha de pagamento, ela é relativamente pequena. Por outro lado, a gestão dos secretários nos gastos com serviços de terceiros e na aquisição de bens, ele tem um gerenciamento maior. Então, foi contingenciado por volta de 20% para todas as secretarias no que não é folha de pagamento. Não é folha de pagamento. Daí vem a pergunta obrigatória, né? Como é que está o percentual relação aí, diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, percentual da folha com relação ao arrecadado? O percentual a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela define que a prefeitura, os órgãos podem gastar alguns percentuais, que o município ele pode gastar 60% da receita corrente líquida, tá? Dos quais 54% é para a prefeitura e 6% para a Câmara. Então, e o que é a receita corrente líquida? É a receita que a prefeitura recebe, que ela pode
fazer todo tipo de pagamento. Então, por exemplo, nós temos um financiamento do BRT, que entrou, nós recebemos esse ano aqui cerca de 48 milhões de reais, e esse recurso não pode ser gasto com pessoal. Então, esse daí não entra no que nós chamamos de receita corrente líquida. Então, da receita corrente líquida, dos 54 que nós podemos gastar, nós encerramos o ano passado com 51,23. Então, e o que é esse 51,23? Tudo que é gasto com folha de pagamento e encargos sobre a receita corrente líquida no período de 12 meses. E a apuração do gasto com pessoal é sempre em 12 meses, é o que nós chamamos de escala móvel. Então, quando nós apuramos janeiro, nós apuramos fevereiro de 2017 até janeiro de fevereiro de 2016 até janeiro de 2017. E apuramos isso quadrimestralmente. O último quadrimestre que nós fechamos, que nós fechamos em abril, nós estávamos com 51,93. Tá? E o que o Tribunal de Contas coloca? Como é que é a análise do Tribunal de Contas do Estado que faz a fiscalização dos gastos da Prefeitura? Acima de 54% está acima da lei. 90% disso, que dá o 51,3%, nós estamos no limite prudencial. Ou seja, qualquer atividade, qualquer ação que envolva folha de pagamento, a partir de 51,3% tem que se tomar muito cuidado. Então, o que eu vou contratar, como é que eu vou contratar, vou aumentar gasto com o pessoal? Então, esse é o limite prudencial. E nós atingimos esse limite prudencial neste ano de 2017. Nós tivemos, nesta semana, o governo federal falando num plano de demissão voluntária para servidores. Chega a passar na cabeça dos administradores de Campinas colocar em pauta algo parecido ou não? Isso ainda não foi pensado. A questão do PDV, ela é um pouco delicada, tá? Pela seguinte razão. O servidor público, o federal e no caso aqui o de Campinas, ele tem um regime próprio de previdência. Então, ele, para os mais antigos que estão na prefeitura, eles se aposentam acima do limite do INSS. Eles podem se aposentar dependendo do salário dele. Então, se você pegar esse servidor mais antigo, que tem mais tempo de casa, que ele tem a estabilidade empregatícia, ou seja, ele não pode ser demitido se não for por justa causa, tá? Depois de processo administrativo, toda uma série, um trâmite burocrático muito pesado. E ele se aposenta mais do que com o INSS. Então, se você vai fazer um plano de demissão voluntária, dificilmente esse pessoal vai fazer uma adesão. Uhum. E em relação ao governo federal, nesse aspecto que ele fez, as críticas que as pessoas, que os profissionais da área estão colocando é exatamente essa. Falou, olha, você acaba perdendo o pessoal mais novo, com salários menores, tá? Que não tem mais a garantia da aposentadoria integral. Então, de repente, você vai estar perdendo os quadros que podem estar renovando o seu quadro de pessoal. Então, o governo federal lançou agora, nós não tivemos essa discussão na prefeitura ainda, não se mencionou nada disso. Desconheço um plano de demissão voluntária da prefeitura, de prefeituras, em especial de Campinas, tá? E não vejo que teríamos grandes ganhos com um PDV. Mesmo porque num PDV você tem um desembolso no governo federal, 1,5 salários para cada ano trabalhado. Então, o servidor que está lá há 15 anos vai ganhar 22 salários e meio. Então, você tem um desencaixe muito rápido para ele aderir a esse PDV. O secretário, a inflação que estamos vivendo hoje, de 3%, até que ponto ela está colaborando, se é que está colaborando, para viabilizar um pouco mais o orçamento do município de Campinas? Porque se esperava, né? Trabalhava-se com um pouco mais de inflação. Não veio. Está com 3%. Baixa, otimamente baixa. Enfim, tem melhorado, tem ajudado em alguma coisa as finanças, isso? A inflação, ela impacta a nossa despesa, tá? Da seguinte forma. Na renegociação de contratos, então o contrato venceu, está com prazo vencido, vamos fazer o reajuste contratual, então impacta a inflação. Nós estamos com uma linha de não reajustar o contrato, tá? Mesmo que esteja previsto em contrato, nós estamos negociando com os fornecedores por, olha, não ter reajuste. E temos
um bom êxito nesses casos. Alguns eu não consigo, em especial eu tenho alguns contratos de fornecimento de mão de obra, que o maior volume é a própria mão de obra terceirizada, e aí ele tem um acordo sindical que ele teve que repassar isso daí para o funcionário dele, então esse já fica mais difícil. Então o impacto está maior nessa parte de contratos e na própria negociação com o sindicato dos salários dos servidores, que ela está suspensa, acho que vocês vão falar isso depois, né? Mas impacta a nossa despesa. Na receita, o que nós temos? Se eu separar a nossa receita em 4 grandes blocos, eu separaria a primeira no IPTU, tá? Então o IPTU, ele teve um reajuste no início do ano, ele foi reajustado pela Unidade Fiscal do município de Campinas, tá certo? Então isso daí já aconteceu e já estamos colhendo os frutos disso, porque a inadimplência do IPTU, ela é relativamente estável e ela tem se mantido. Então houve um crescimento nisso. O outro bloco que eu separaria seria o ISS, que é uma receita do município, que depende muito da atividade econômica. Então, se a atividade econômica ela gera serviço, aumenta a nossa arrecadação. Tá? O outro bloco seria o ICMS. Os municípios do estado têm direito a 25% do ICMS arrecadado pelo estado, que é repassado semanalmente. Então, se a atividade econômica ela está efetivamente, está acontecendo as vendas, tem arrecadação de ICMS, a arrecadação do município aumenta. Tá? E aí o outro bloco que independe da inflação. Tá? Então eu diria para você que a inflação impacta muito mais a despesa, tá certo, do que a receita. Agora, se eu falo em atividade econômica, se a prefeitura está negociando os seus contratos e não está repassando o valor da inflação para os contratos, então os nossos contratados que prestam serviços para a prefeitura não vão estar aumentando o seu imposto, uma vez que ele é baseado na receita. E isso, o que nós temos acompanhado é que o mercado todo faz isso. Então, se a inflação, se todo mundo está renegociando o contrato e as empresas não estão conseguindo repor os seus preços com a inflação, elas também estão faturando menos e estão repassando menos tributos para o Estado e o município. Bom, estamos conversando com o secretário de Finanças do município de Campinas, Tarcísio Sintra. Vamos fazer um pequeno intervalo e a entrevista coletiva volta já analisando providências, né, que já foram tomadas e que poderão ser tomadas neste segundo semestre com relação à viabilização do nosso município. Até já. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte da entrevista coletiva, falando sobre as finanças do município de Campinas, com o secretário de Finanças, Tarcísio Sintra. Secretário, o que é que Campinas, especificamente, ou também, principalmente, a sua pasta, fizeram, Campinas e a sua pasta, no sentido de diminuir despesas e de arrecadar mais para a gente atravessar, como disse o FHC, essa pinguela até 2018? O nosso objetivo da Secretaria de Finanças é buscar o que nós chamamos de equilíbrio de despesa e receita. Tá? Então, breaking even, é isso? Break-even point. Break-even point. É o equilíbrio, né? Nós temos que buscar o equilíbrio fiscal. Tá? Quando nós falamos em fiscal, pense sempre em receita. Tá? Então, como é que você busca o equilíbrio fiscal? Nada diferente do que nós fazemos em casa. Tá? Nós temos que gastar o que nós ganhamos. Tá? E no poder público nós só podemos gastar o que nós arrecadamos. Então, e como é que nós fazemos isso? Das duas maneiras, nós buscamos aumentar a receita e diminuir a despesa. Então, o que nós estamos trabalhando com a receita? Então, na receita, nós já coloquei no caso do IPTU, nós já fizemos o ajuste anual. Tem novos lançamentos de imóveis que são incorporados ao município no decorrer do ano, uma vez que o município só é lançado em janeiro. E, no caso do IPTU, nós fazemos uma reavaliação todo ano, durante todo o ano. Então, nós estamos na segunda reemissão de IPTU, ou seja, um imóvel, por exemplo, que é cadastrado como residencial, ele paga uma alíquota,
e o comercial paga uma alíquota maior. Então, identificando que aquele imóvel está cadastrado como residencial e ele passou para comercial, nós reemitimos um carnê complementar, tá? E se a identificação for a períodos anteriores, nós podemos cobrar até 5 anos atrás. Isso nós estamos feito e continuamos fazendo. Nós já estamos na segunda remissão, normalmente nós fazemos 4 reemissões. Mas com que tecnologia vocês estão fazendo isso? Olha, nós fizemos há algum tempo atrás, nós fizemos um voo na cidade, nós voamos a cidade, digitalizamos todos esses mapas, tá? E hoje, neste ano de 2017, nós integramos o voo digitalizado, identificado com o nosso cadastro imobiliário. E no segundo momento nós fizemos o que o Street View fez, de passar um carro com câmera em cima em todas as ruas da cidade e identificando as fachadas dos imóveis. Então nós temos lá todos os imóveis cadastrados. Então hoje nós temos essa ferramenta na prefeitura que nós estamos trabalhando em cima dela. Então isso é na questão do IPTU. Na questão, por exemplo, do ISS, nós abrimos diversas frentes de trabalho de fiscalização. Então, tem diversos casos que nós identificamos que a maneira de apuração estava inadequada. Tá? Então, por exemplo, uma entidade que era imune, ou seja, não recolhia o ISS, foi verificado que ela devia o ISS, ela foi o que nós chamamos desenquadrada da isenção dela, tá? E ela teve que recolher os últimos 5 anos, então só isso daí no primeiro trimestre foi cerca de 6 milhões de reais. Tá? Então são ações da equipe tributária da prefeitura fazendo esse trabalho em cima do IPTU e do ISS. Em paralelo a isso, nós temos a questão do ICMS, nós temos um grupo de trabalho que trabalha com as empresas verificando o ICMS. É um trabalho que o Estado faz, mas nós temos uma atuação, isso também é feito. Então, nós estamos o quê? Buscando aumentar a receita. Tá? E para investimentos, buscando financiamentos, como no caso que eu já citei do BRT, e temos outros em andamento. Do lado da despesa, então vamos lá, no primeiro ponto, eu preciso aumentar a minha receita. Segundo, eu preciso adequar a minha despesa à minha receita. Então, desde o início da gestão do governo Jonas, em 2013, foi criado um comitê gestor para análise das despesas. Então, todos os gastos efetuados passam pelo crivo desse comitê. Em 2017, nós ampliamos a atividade desse comitê gestor. Nós fizemos, tem mais um secretário, são 4 secretários que analisam todos os gastos. E agora, nós estamos fazendo o quê? Fazendo a projeção dos gastos para 2017, começamos isso já no primeiro trimestre, e todas as secretarias para descontingenciar, conforme nós já colocamos, nós contingenciamos 20% de algumas rubricas e fizemos um trabalho de cotas, ou seja, nós fizemos 4 cotas. Então, no começo de janeiro, liberamos 1/4. No mês de abril, outro 1/4. Agora, em julho, mais 1/4. Em outubro, liberaremos o 4/4. Ou seja, se você pegar, olha, uma secretaria, por exemplo, uma rúbrica de uma secretaria, uma rubrica que ela tenha 100 mil reais, nós contingenciamos 20, ou seja, ele só pode gastar 80. E esse 80, liberamos 20 no primeiro, 20 no segundo, 20 no terceiro e 20 no 4º trimestre. Tá? E esse trabalho é periódico. Estamos renegociando. Então, por exemplo, o contrato com veículos. Nós reduzimos o contrato com veículos de locação de veículos para 60% do contrato original. O contrato de limpeza, reduzimos. Buscamos uma melhoria no contrato de limpeza. No contrato de segurança, estamos negociando. Por quê? Um vigilante custa mais do que um porteiro. Então, por que eu posso substituir um vigilante por um porteiro? Sim, eu posso. Então, nós estamos substituindo um vigilante por um porteiro. Eu já tenho mais um ganho. Então, são contratos que nós estamos renegociando para quê? Para diminuir o custo. Tá? No caso da folha de pagamento, que é metade do nosso gasto, tá? Então, nós estamos trabalhando nós estamos evitando a reposição de servidores, tá? Mesmo porque dentro do limite prudencial de 51,3 eu já tenho que repensar nessa questão do impacto
e toda a questão administrativa, buscando minimizar o impacto no atendimento à população, mas os servidores administrativos, a reposição ela é praticamente zero. Então, nós estamos trabalhando em cima dessas questões. Secretário, a gente fica falando em corte de gastos, em colocar a casa em ordem, mas uma coisa que incomodou um pouco os campineiros nesta semana também foi o aumento do repasse para as empresas de ônibus, né? Está no contrato, isso é necessário mesmo? Não tinha como fugir desse aumento? O aumento do repasse, se você pegar, ele, na realidade, no segundo trimestre é que ele foi menor do que o primeiro. Tá? Então, o que houve foi uma redução no segundo. Tá? E no terceiro trimestre, para esse terceiro trimestre, houve uma retomada do trimestre inicial em função da diminuição dos passageiros pagantes. Então, a crise atingiu, tá certo? As empresas de ônibus também. Tá? Por quê? Porque tem menos pessoas circulando, menos pessoas pagando ônibus. Então, mas como é que é feito esse controle? Então, deu prejuízo. Mas quem é que faz esse controle? São as próprias empresas? O controle é feito pela Secretaria de Transportes, por meio da INDEC, que ele faz o acompanhamento da receita das empresas. Tá? Eles têm todo o acompanhamento da receita, por meio, não tem o detalhe, tá certo? Mas a INDEC, junto com a Transurc, que é a empresa que organiza o trânsito urbano no município. Então, para manter você tem, porque o ônibus ele é um custo fixo, 90%, a grande maior parte é fixo, né? Então, se tiver 10 passageiros ou tiver 30 passageiros, o ônibus tem que circular naqueles horários. Então, isso faz parte, inclusive, da concessão, essa questão do equilíbrio. Então, por isso que houve aumento, houve efetivamente uma diminuição do número de passageiros pagantes dentro da rede municipal. Mas daí não fica muito confortável para o empresário, porque não vai ter prejuízo. Se diminuir o número de passageiros, se diminuir meu lucro, vem a prefeitura e cobre. Não é confortável. A relação não é 1 para 1, tá certo? Ela é para quê? É para manutenção do sistema, tá? Porque o custo existe, tá certo? A tarifa, ela não remunera o total, porque a outra opção, o que é? Eu aumento a tarifa. Tá? Porque, e aí, a concessão prevê isso, prevê um índice de lucratividade, mesmo porque senão não haveria interessados. Tá? E quando o município opera, aí o custo é muito mais caro. Tá? Então, aí a tarifa seria muito mais cara. Tá? Então, essa é a busca do equilíbrio. Mas a Secretaria de Transportes tem todos esses dados, aí a sugestão é que, se você quiser aprofundar essa questão, é literalmente procurar conversar com o Barreiro. Secretário, com relação a Viracopos, tem alguma coisa a ver com Viracopos, a arrecadação? Esses dias eu vi que vocês estavam pensando em aumentar ou cobrar das lojas que tem lá, eu não sei o que representa isso, mas Viracopos está diminuindo a sua importância em termos de passageiros. Fala-se até na devolução de Viracopos ao governo pelas empresas que são concessionárias e que não têm condições de pagar. Viracopos a gente entende que seria uma grande fonte de receita para o município e podemos estar na iminência de estar perdendo isso, não integralmente ou substituindo, enfim. Como é que o senhor vê a situação de Viracopos? Qual é a importância de Viracopos na arrecadação do município? O aeroporto de Viracopos, ele até a concessão, ele era da Infraero, então não havia recolhimento de tributos. A partir da transferência do aeroporto para a iniciativa privada, existem alguns tributos a serem recolhidos, mas não havia incidência de IPTU sobre o aeroporto. Agora, no mês de abril, houve 2 decisões, transidade julgado no Supremo, dizendo que era uma concessionária de veículos e um posto de gasolina em 2 aeroportos que foram concedidos. E essa a decisão é que pode ser cobrado IPTU. Então, nós estamos discutindo agora como fazer, porque isso tem repercussão geral. Tá? Então, estamos fazendo uma análise, nós tivemos já uma reunião com a Secretaria de Finanças de Guarulhos, que tem uma situação semelhante à nossa. Tá? Nós já tivemos um contato, a minha equipe esteve em Guarulhos. Essa semana, o secretário de Finanças de Guarulhos esteve em reunião conosco e nós estamos discutindo como fazer a maneira mais adequada de ser feito isso, a análise
da eventual cobrança do IPTU sobre as atividades que não, num primeiro momento, que não são relativas ao aeroporto. Então, por exemplo, o estacionamento. O estacionamento ele já paga o ISS que ele está no município, mas e o IPTU? Tá? São imensos, hein? Secretário, eu preciso só de um número porque vai acabar o programa. Qual vai ser o restos a pagar, o número de restos a pagar de 2017 para 2018, na previsão dos senhores? Hoje nós ainda temos um valor relativamente pequeno de 2016, que nós ainda não conseguimos quitar. E nós estamos hoje com o resto a pagar até junho da ordem de 150 milhões. Tá? Nós vamos tentar buscar manter esse nível até o final do ano. Ok. Quero agradecer a presença do secretário aqui. A gente teria muito mais que conversar, mas a gente vai trazê-lo mais vezes aqui, porque a economia não para. E, aliás, não é bom não parar mesmo, porque está num estágio muito ruim, né? Secretário, muito obrigado pela presença, viu? O prazer foi todo meu. Boa noite a vocês, boa noite aos nossos telespectadores. Marcos Andrade, obrigado. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, secretário. Boa noite para você de casa. É isso. Obrigado a todos vocês. A entrevista coletiva estará de volta no próximo domingo. Até lá. Boa semana.